Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse vídeo realmente importante. Vamos falar então sobre kit de primeiros socorros escolar, o que a sua escola precisa ter para ter uma caixinha de primeiros socorros realmente segura. Sou Eric Amorim, especialista em segurança escolar, e hoje eu quero te falar 10 itens essenciais para construir uma caixinha de primeiros socorros realmente eficaz, segura e padronizada. Vamos lá então? Primeiro que é Lei 13.722, no parágrafo 2º, vem falando que toda instituição de ensino ou de recreação precisa ter uma caixinha de primeiros socorros e que os itens que lá constam devem ser norteados por alguma empresa de segurança que consiga trazer a percepção de um olhar de adequação desses recursos, mas não fala quais são os recursos, e por isso que nós estamos gravando esse vídeo aqui, para que realmente você entenda o que isso significa para a sua instituição, mas partindo do princípio que, é lei, você precisa ter. Tudo bem? 2, este talvez seja o mais importante depois que é lei, né? Para quem é? É lei, 2 para quem é esta caixinha? Então vamos dizer que você é uma escola de berçário. Talvez a sua caixinha de primeiros socorros seja diferente de uma escola de ensino superior. Talvez a sua caixa de primeiros socorros é diferente porque você tem 3.000 alunos na sua unidade ou você tem 15 alunos. Então a quantidade, o público por faixa etária e outra característica importante é quem estuda na sua escola. É uma criança que ela é portadora de alguma necessidade especial, de alguma doença crônica, então vamos falar que ele tem diabetes, ou ele tem asma. Qual é as características, necessidades que o seu público tem? A sua caixinha tem que garantir que esses alunos, ao estarem matriculados na sua instituição, estejam seguros através da sua maleta de primeiros socorros. Lembrando que a maleta de primeiros socorros não é para ficar fazendo exames de rotina, tá? Mas sim, em casos de emergência, você ter kits para saber avaliar e manter a vida desta pessoa que está aí matriculada na sua escola. Terceiro, e talvez esse sim seja o mais importante. Quem é o responsável? Quem é a pessoa que foi instituída pela escola como responsável pela caixinha de primeiros socorros? Não vem dizer que é todo mundo, né? Não vem dizer que são as coordenadoras. Não. Quem é o nome da pessoa que, na ausência de recursos de sumir, vai responder por essa falha? Quem é a pessoa responsável? Toda maleta tem que ter um responsável. Já ouviu o ditado que cachorro com 2 donos morre de fome? Maleta com 2 donos nunca vai estar atualizada. Tudo bem? Terceiro e mais importante é o responsável. Mas esse quarto também ele é muito importante. Qual é o local onde essa maleta ela fica armazenada? Aonde que é? Na sala de quem? Em qual local? Lembrando que um responsável pode mexer, mas todos nós podemos saber aonde ela fica para, na ausência desse responsável, talvez algumas pessoas terem acesso a ela. Qual é o local? Lembrando que toda medicação e insumos tem que ser protegidos de luz, variação de calor, de umidade, tudo bem? Então, aonde é que ele é armazenado? Quinto agora vamos criar um checklist? Vamos criar uma padronização da sua caixinha? Olha que interessante. Que tal colocar lá quantos termômetros, quantas gases, soro, agulha, o que tem que ter na sua maleta de primeiros socorros? Que tal se nós padronizássemos, colocássemos um checklist e sempre do lado de fora ou do lado de dentro da caixinha, você vai pegar e você consegue conferir se essa caixinha está atualizada ou está faltando alguma coisa. Olha que maravilha! Vamos criar um padrão de caixinha para a sua instituição? Então nós criamos um checklist, esse checklist você vai lá e vai conferindo o que é que tem, o que pode estar faltando, o que está sobrando. Será que colocaram pilha? Será que colocaram caneta dentro dessa caixinha de primeiros socorros? Então, tira. Não está no checklist? Tem que tirar. Sexto, então vamos lá. Primeiro falando que é lei, para quem qual é o público que essa caixinha ela é destinada. Terceiro, quem é o responsável. Quarto, qual o local de armazenamento dela. Quinto, checklist. E vamos agora então para o sexto. O que não conter na caixinha de primeiros socorros? O que não pode conter? Bom, nada que não é referente a primeiros socorros não deve conter lá dentro. Tem escolas que contratam ou pegam muitos recursos
e que não sabe nem o que fazer com esses recursos. Os recursos que eu tenho que ter dentro da caixinha de primeiro socorro são recursos que eu sei manipular, são recursos que eu sei utilizar, então eu não posso ter recursos que não fazem parte ou que eu não tenho habilidade para desenvolver. Tudo bem? Estritamente o necessário. Vamos ser diretos ao ponto nos recursos que eu preciso ter dentro dessa maleta de primeiros socorros. Sétimo, medicação padrão. Quais são os medicamentos padronizados para a minha instituição? Eu vou te falar quais são. Anota aí, papel e caneta na mão. Não tenho a menor ideia qual que é esse padrão da sua escola. Mas eu quero te falar algumas coisas que você pode desenvolver dentro da sua instituição. Não tem nenhum local que vem falando quais são os medicamentos padrões para a sua instituição. Mas os medicamentos padrões, se a Secretaria de Educação permitir você medicar no seu município, se a mantenedora, através do regimento interno, permitir medicar dentro da instituição, eu posso criar quais são os padrões. E o padrão é tudo que a comunidade escolar tenha ciência do que tem dentro da minha escola e o que eu posso oferecer. Então, um exemplo, vamos falar de pirona, paracetamol. Esses medicamentos mais comuns são os medicamentos que eu posso utilizar ele tanto para analgesia, dor, quanto para hipertermia, febre. Então, nesses contextos, eu já posso informar aos pais, comunidade escolar, quais os medicamentos que nós, como instituição, padronizamos. E serão um exemplo, esse, ou só um, ou mais que esses dois. E aí você pode escolher quais são. A questão é, todos têm que ter ciência quais são o padrão da sua instituição e cada instituição pode desenvolver o seu padrão, tudo bem? O que não pode é o pai não saber qual é o medicamento que o filho dele tomou dentro da sua escola. Oitavo, medicações externas. Como que você faz quando os pais trazem medicação externa para ser aplicado dentro da sua escola? Essa medicação pode ser aplicada por vocês ou pode ser aplicada pelos pais. Então vamos lá. Se o pai traz a medicação com receituário, com a embalagem íntegra para você medicar dentro da escola, sem nenhuma variação desse medicamento, avalie, você não é obrigado, mas você pode ser parceiro da família, medicando de acordo com a receita, olhe a bula para ver se a quantidade está certa, se a característica do medicamento está condizente. Sempre medique em 2 pessoas para que uma veja a quantidade e as duas tenham validação do que foi feito, quanto quantidade administrada e aceitação pela criança, que essa aceitação ela pode ser total, parcial ou rejeição, tudo bem? O que nós não aconselhamos é o pai que entre na escola para medicar o filho dele e vai embora e deixa a criança lá. Muitas vezes nós não monitoramos, não avaliamos a quantidade que esse pai pode ter oferecido, se essa criança absorveu tudo, parcial, se ela vomitou, regurgitou. Então não aconselhamos, porque a responsabilidade ela é da escola e não é do pai que medicou. Então, sendo assim, se a responsabilidade é nossa instituição, e se você assim aceitar, vamos fazer todos os passos, tudo bem? Como que é a medicação que entra dentro da escola? O que nós não sugerimos é que medicação entre escondido dentro de mochilas de alunos, no qual você, gestor, professor, não saiba o que tem lá dentro. De repente você olha, está um aluno lá tomando remédio, você olha para o outro lado, tem outro tomando, compartilhando medicamento dentro da escola. Medicamento é droga, e droga só com receita para ser utilizada. Tudo bem? Então, nada de ter compartilhamento ou entrar medicamento que vocês não tenham ciência dentro da escola. Medicamento que vai entrar na escola é sempre pela portaria ou secretaria, entregando para um responsável da escola. Agora, se esse medicamento é de uso contínuo do aluno, o pai pode assinar uma ficha. Nessa ficha, ele assume a responsabilidade pelo uso do aluno, tá? Pela autoingestão do aluno quanto a este medicamento. Tudo bem? Nono é habilidade. Qual habilidade eu tenho que desenvolver para saber manusear os recursos que tem lá dentro? Então vamos falar. O termômetro, vocês sabem utilizar termômetro? Eric, é claro que eu sei utilizar. Eu vou fazer uma aula aqui sobre termômetro, você vai saber que você não sabe usar o termômetro. Eu acredito que não. Se você acredita que o melhor termômetro é o de mercúrio, é porque você ainda não aprendeu a usar o digital. Porque quando você aprender a usar o digital, você vai entender como que ele funciona, tudo bem? Mas eu tenho que saber quais recursos que tem lá dentro. É um termômetro? É um oxímetro, aquele de ver a oxigenação do sangue?
para crianças que têm asma, ou às vezes está com o pulmãozinho mais cheio e é extremamente importante, aparelho de pressão, como que eu vou fazer, o que adianta eu ter itens de curativo, mas a minha equipe não sabe fazer curativo? Então, eu tenho medicamento, mas eu não tenho uma balança, porque eu preciso de uma balança para oferecer medicamento para alguém, porque como que eu vou dar um medicamento para alguém se é por peso e eu não sei o peso da criança? A mãe que me falou, será que a mãe falou certo? Também não sei. Então, assim, eu tenho que ter habilidade para manusear os recursos que constam dentro dessas maletas de primeiros socorros. Então, às vezes eu posso ter coisas que vão me gerar mais dor de cabeça do que benefícios. Então, cuidado, hein? Eu preciso ter habilidades para desenvolver esses recursos. Então, por isso que é obrigatório também o curso de primeiros socorros, Lei 13.722, a lei federal, conhecida popularmente como Lei Lucas, que obriga anualmente. Mas, pessoal, fazer uma vez por ano ninguém vai aprender, né? Nós temos que aprender e nós temos que fazer simulados, aprender, continuar os cursos, porque senão não vai dar certo. Tudo bem? 10º, então, primeiro foi quanto à lei, segundo foi para quem é, terceiro é o responsável, quarto, armazenamento, quinto, quanto ao checklist, sexto, o que não conter, sétimo, medicação padrão, oitavo, medicação externa, como que entra, nono, habilidades para desenvolver, e o 10º são os itens indispensáveis para uma maleta de primeiros socorros. Quer saber quais são esses itens, não é mesmo? E para você receber esse item, você vai nos mandar um e-mail e nesse e-mail eu te mando um protocolo contendo todos os recursos que lá tem. Porque é muita coisa, eu vou falar, você vai ficar anotando, é mais fácil, você manda um e-mail, já te mando já um documento já com todos os itens que a sua escola pode ter como itens indispensáveis para ter uma maleta de primeiros socorros mínimo garantido. Tudo bem? 10 padrões para você desenvolver uma maleta de primeiros socorros. Quanto aos itens, eu te mando sem dor de cabeça. É só você mandar um e-mail, tá escrito aí na descrição deste vídeo. Beijo, um abraço, escola segura. Cuidado aí, hein? Tchau!